sobre a rocha e sobre a areia, né? Que vieram os ventos, vieram as tempestades. E quem sabe que a tempestade vem para todo mundo? Não escolhe, não é verdade? A tempestade, as situações difíceis, as situações adversas, elas muitas vezes vêm sem avisar, sem mandar e-mail, sem mandar um SMS, sem mandar um WhatsApp. De repente, acontece alguma coisa na nossa vida inesperada, alguma coisa que nós não estávamos esperando. E é interessante, gente, que a tempestade vem para o rico, vem para o pobre. É ou não é? Não escolhe. A tempestade vem para aquele que merece e para aquele que não merece. Não é verdade? Vem para o jovem e vem para o idoso. Vem para todo mundo as situações difíceis na vida. E é interessante que nós temos um versículo em Eclesiastes 9:2 que fala: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que julga como ao que teme o julgamento. Então, nós vemos que tudo sucede a todos. E a tempestade vem para todos. Então, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias em Marcos. O Senhor me deu uma palavra a respeito... Aqui é uma casa que enfrentou uma tempestade. De repente, inesperado, entrou uma situação até de morte nessa casa. Então, nós vamos ver algumas coisas a respeito desse trecho. Então, eu gostaria que nós abríssemos as nossas Bíblias, Marcos 5, do 21 ao 24. E depois do 35 ao 43. Aqui é um pai desesperado, que foi à procura de Jesus, para Jesus salvar a sua filha. Então, aqui é o pedido de Jairo, né? Então, Marcos 5, vamos ler a partir do versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Agora vamos ler a partir do versículo 35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, aos que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, lhes disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Então, queridos, aqui nós vemos uma situação muito difícil. Uma situação em que a menina, com 12 anos, né, dessa casa, seu pai, chamado Jairo, quando ele saiu para ir à procura de Jesus, para pedir socorro, né, a Jesus, a menininha estava à morte, então ela ainda não tinha morrido, ela estava quase morrendo. E o que nós podemos ver aqui nessa passagem? Jairo era um homem muito importante. Ele era chefe da sinagoga.
ele tinha um certo status, esse homem, né? E as sinagogas, naquela época, elas não eram apenas lugares de culto, mas elas eram também escolas, onde as crianças iam aprender a ler e escrever naquele lugar. E também eram pequenos tribunais de justiça, onde as sentenças eram dadas e executadas. Então, o chefe da sinagoga, que Jairo era o chefe da sinagoga, ele que indicava a pessoa que ia ler, orar e pregar, e também ele possuía poder para disciplinar, excomungar e açoitar. Então, ele era um homem importante, ele era um homem muito influente ali, naquele lugar, e ele era um homem muito respeitado. Mas apesar, queridos, de ele ocupar essa posição tão importante, ele não tinha poder sobre a enfermidade de sua filhinha. Ele não tinha, sabe, apesar da sua posição, do seu dinheiro, ele não podia salvar a sua filhinha, ele não podia, sabe, comprar com o seu dinheiro a cura da sua filha. Ele estava impotente diante daquela situação. Não havia nada, nenhum esforço humano que ele pudesse fazer para trazer a cura para a sua filhinha. Quem já se deparou com uma situação difícil na sua vida? De impotência, de desespero, de não saber o que fazer, por mais que tentasse pelas próprias forças, né, não tinha como solucionar. E as situações, queridos, inesperadas, como eu já falei, acontece para todo mundo. Hoje mesmo, estava lá, fui almoçar na casa do pastor Nilson, da pastora Valéria, cheguei bem, acabei de almoçar, meu dente começou a doer, e eu não tenho problema de dente, mas fez assim, sabe quando, quem já teve dor de dente aqui sabe o que eu estou falando. Mas, gente, fez assim, e a gente conversando na mesa, eu já não estava escutando mais nada que eles estavam falando, porque a dor mas foi uma dor tão forte, que saiu lágrima do meu olho. E eles estavam conversando, eu falei, gente, começou uma dor de dente que eu não sei o que fazer, eu estou com muita dor, né? Aí fomos ao dentista, uma situação inesperada. Aconteceu. E assim é com todo mundo, de realmente, às vezes, a gente ficar até meio atordoado. Mas uma coisa muito importante que aconteceu com esse homem, Jairo, ele correu para a pessoa certa. Ele foi para o lugar certo, para onde Jesus estava, para que o milagre pudesse acontecer na sua casa. Ele teve que ter determinadas atitudes, queridos, que nós vamos ver nessa noite. Nós podemos aprender alguma coisa com as atitudes desse homem. Um homem tão importante, com certo status social ali, onde ele morava, mas que ele realmente não olhou nada disso, e ele foi correndo para Jesus. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender, né? Fala para a pessoa que está do seu lado, fala, nós precisamos ter uma atitude de humildade. Então, nesse texto que nós lemos, Jairo, olha o que fala, vendo, prostrou-se aos seus pés. Jairo foi, quando ele viu Jesus, ele prostrou-se aos pés de Jesus. Ele deixou todo orgulho. Acho que ele nem se lembrou de quem ele era. Ele deixou, sabe, todo aquele seu status, toda a religiosidade, todo tradicionalismo, todo o seu conhecimento das leis, porque ele era uma pessoa que conhecia as leis como ninguém, sabe, todo o seu preconceito. Ele deixou tudo, ele se prostrou e correu para aquele que ele cria que poderia solucionar o seu problema. Ele não ficou racionalizando, falando, não, eu ir lá, o que é isso? E aquela multidão que está com aquele homem lá? Não, eu não vou conseguir chegar. Vou ter que me sujeitar àquilo que ele falar. Né? Ele não ficou fazendo isso, queridos. E muitas vezes na igreja, a gente, sabe, fica com esses raciocínios. Muitas vezes a gente fica racionalizando muitas coisas. E também, às vezes, acontece uma situação, a gente fala, eu ter que pedir perdão para aquele irmão? Não fui eu que fiz, foi eu ter que pedir perdão? Eu ter que fazer todos os cursos da igreja? Para quê? Já sei tudo.
Não tem gente assim? Tem, né? Eu dar o dízimo, dar oferta, para quê? Você submissa a pastor? Eu não. Queridos, como nós queremos experimentar as bênçãos, as promessas do Senhor sobre a nossa vida, se nós não estamos dispostos a mudar o nosso coração e ter esse coração humilde? Nós precisamos deixar de lado todo orgulho, toda arrogância do nosso coração, toda altivez, todo nariz empinado, mas falar: Senhor, eu preciso de Ti. Quem nessa noite pode dizer: oh, Senhor, levante as suas mãos e diga isso. Oh, eu preciso de Ti, Senhor. Eu necessito, Pai, de Ti e da Tua presença na minha vida. Então, nós devemos nos humilhar, queridos, perante a poderosa mão de Deus. Em 2 Crônicas 34, 27, fala: porque te humilhaste perante mim, eu te ouvi. Amém? Quem quer que o Senhor te ouça nessa noite? Nós temos que ter esse coração humilde e sabemos reconhecer os nossos erros. Sabe, querido, se você tiver que pedir perdão para alguém, peça perdão. Reconheça os seus erros. Pai, mãe, se você ofendeu o seu filho, filho e filha que está aqui, se você ofendeu o seu pai, tenha esse coração humilde, peça perdão. E você vai ter a bênção do Senhor, amém? Sobre a sua vida. Oh, porque muitas vezes nós temos o coração duro e nós não sabemos pedir o perdão para um marido, para uma esposa, para um pai, para uma mãe, às vezes para alguém da nossa família. Oh, e nós, sabe, a gente se coloca numa posição, falar: não, eu não, comigo não, eu ter que fazer, não, eu não. E a gente fica com aquele orgulho besta no nosso coração e nós não recebemos a cura, nós não recebemos o milagre, nós não recebemos o melhor de Deus. Mateus 5,3 fala: bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão o reino de Deus. Amém, queridos? Os humildes, eles vão herdar o melhor de Deus, que é o reino de Deus. Amém? Então vira para o lado, né? Para quem está do teu lado, fala: tenha, meu irmão, um coração humilde. Amém? E você vai herdar o reino de Deus. Aleluia. Outra atitude que ele teve: ele foi um adorador. Fala para o seu irmão, vira para o seu irmão: você tem que ser um adorador, meu irmão. Esse trecho, né, que eu li, ele está em 3 evangelhos. Ele está em Lucas, em Marcos e ele também está em Mateus, né? E fala que quando ele aproximou-se de Jesus, ele prostrou e adorou. Ele adorou ao Senhor. Adorar, querido, significa nos rendermos. É dizer: não há outro Deus semelhante a Ti, Senhor, que cura, que liberta, que transforma, que dá vida. Só Tu és Senhor. Sabe, adorar ao Senhor é reconhecer que Ele é suficiente para nós. É deixar toda a nossa autossuficiência, todo o nosso eu, toda a nossa vontade de lado e dizer: Senhor, eu dependo de Ti, Senhor. Sem Ti nada sou. Oh, Cristo, porque muitos estão perdendo a sua cura, o seu milagre, porque não estão conectados com aquele que cura. E como nós podemos ficar conectados com o Senhor Jesus? É tendo esse coração de adoração, é louvando, sabe, é rendendo graças ao Senhor, é tendo esse coração grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele é na nossa vida, por tudo aquilo que Ele tem feito na nossa casa, amém? Porque não há Deus como nosso Deus, que cura, que liberta, que transforma. Não há, queridos. Então, adorar a Deus é um estilo de vida. Adorar a Deus é uma condição do nosso coração. Não é só você vir aos domingos na igreja, levantar a mão. Pronto, essa semana eu já adorei a Deus. Não é isso, mas é um estilo de vida. É você ser um adorador. Existem muitas formas de nós adorarmos a Deus, queridos. É louvando, é com o nosso testemunho. Nós adoramos a Deus com o nosso testemunho. Filho, filha, você sendo um exemplo na sua casa, não sendo rebelde para com seu pai. É quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. É quando não falamos mal do nosso irmão.
Sabe, tem tanta situação. É quando honramos ao Senhor, com o nosso dízimo, com a nossa oferta, nós estamos adorando ao Senhor. É quando damos o nosso tempo em um serviço social, nós estamos adorando ao Senhor. É quando nós estamos fazendo aos pequeninos, nós estamos adorando ao Senhor. Amém? Então existem muitas formas de nós adorarmos ao Senhor. Tem que ser uma condição do nosso coração. Tem que ser um estilo de vida. Queridos, quem quer aprender a adorar o Senhor melhor? Amém? Com a sua vida, com tudo aquilo que você é. Aleluia! Mas é ter esse coração quebrantado, humilde, maleável, né? E João 4:23 fala, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ou que você possa, sabe, todos os dias falar ao Senhor, Senhor, ensina-me a te adorar como tu mereces. Eu quero ter esse coração adorador, Senhor. Ensina-me, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. E outra coisa, queridos, fala assim, põe a mão no seu coração, fala, eu preciso ser um intercessor. Então aqui nós vemos um pai desesperado, e que ele foi interceder pela sua filhinha. Ele foi até Jesus, ele havia saído a se encontrar com Jesus, e ele deixou-a quase morrendo. Eu creio que a esposa de Jairo falou assim, olha Jairo, vai logo, Jesus está na cidade, vai logo, vai se encontrar com Jesus, porque ele é o único, eu vou ficar aqui cuidando da nossa filha e você vai, né? Então ele foi interceder, né? Quando nós nos colocamos nessa posição de intercessor, queridos, nós estamos abençoando aquela vida, nós estamos realmente indo ao Pai, buscando a Jesus, e estamos orando, estamos intercedendo por aquela vida, por um familiar, por uma situação, né? Que você realmente possa ser um intercessor pela sua casa, amém? Em nome de Jesus, aleluia. E talvez você esteja aqui, talvez um filho ainda não veio para Jesus, uma filha, o teu pai, tua mãe, um parente que você quer tanto que venha para Jesus e que tenha, às vezes, essas pessoas, elas não estão morrendo fisicamente, mas estão morrendo espiritualmente. E você precisa se levantar como um intercessor, amém? Pai, mãe, filho que está aqui. Se você, quantos moços e moças que não têm seu pai convertido aqui? Quantas pessoas? Alguns, né? Então, queridos, vamos nos levantar como um intercessor. Nós temos vários testemunhos de jovens que se levantaram e intercederam. Olha, sabe que nós temos testemunho de crianças? Temos testemunho de crianças. Lá nós temos as nossas células de criança. E um dia eu estava num chá de mulheres, que uma das áreas, né, fez um chá, e eu fui, e uma irmã estava contando o testemunho, e eu não sabia da história dessa irmã. Aí ela contou o testemunho, que o seu filhinho fazia 2 anos que ele estava indo na célula de criança. E lá na célula de criança, ele pedia, ele intercedia pelos seus pais, porque eles estavam quase se separando. E a sua mãe tinha tentado suicídio. Olha, pensa que a criança não sofre? A criança sofre quando um lar está desestruturado, quando não tem paz no lar. A criança sofre muito, a criança não é boba. A criança vê tudo o que está se passando dentro do lar. E aquela criança, ele pedia, toda a célula, ele pedia oração pelos seus pais. Aí teve um momento, teve um dia, que as crianças apresentaram, eles iam apresentar um teatrinho na célula. E aqueles pais foram convidados para ir até aquela célula. E viram toda aquela programação, viram lá o filhinho se apresentando. Ali, queridos, naquela célula, eles se converteram, entregaram a sua vida a Jesus. Aí eles começaram a frequentar uma célula. Hoje eles são líderes de célula. Através de uma criança de 6, 7 anos.
Uma criança que estava intercedendo pelos seus pais e a vida, aquele lar foi transformado. Então, queridos, que você possa se levantar como um intercessor, porque quem sabe você veio até aqui e às vezes alguém da tua família está passando por uma enfermidade, sabe? Às vezes você está com um filho nas drogas, um marido que não está convertido, a situação financeira às vezes está difícil, né? Você vê seus pais brigando, o casamento às vezes é só de fachada ali no seu lar. Como está a tua vida, querido? Como está a tua vida? Né? Em vez de declarar a palavra, muitos estão, né? Muitos falam assim, quanto mais eu oro, parece que mais piora. Tem gente assim, não tem? Não, você vai orar e o milagre vai acontecer na tua vida, em nome de Jesus, porque você vai se levantar como um intercessor, você não vai desanimar, amém? Você não vai desfalecer até ver toda a tua casa sendo salva e sendo alcançada pelo Senhor, amém? Aleluia, aleluia. Pai, mãe, é hora de interceder pela sua casa, não desista. Quantos testemunhos a gente tem visto, né? De pais, de jovens que têm se levantado. Marido, interceda pela sua esposa, pelo seu lar. Esposa, interceda pelo seu lar. Nós não somos daqueles que desistem. Aleluia! Eu não vou desistir. Fala, eu não vou desistir. Mas eu creio que eu vou alcançar todas as promessas que o Senhor tem para a minha vida e para a minha casa. Em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E outra coisa. Põe a mão no seu coração. Fala assim, eu preciso ter uma fé viva. Em Marcos 5:23, esse texto que nós lemos, ele falou assim, minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Gente, que fé desse pai, amém? Que fé desse pai. Fé é isso, queridos, é a certeza, né? Hebreus 11:1 fala, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ele ainda, quando ele saiu de casa, o que ele estava vendo era a filhinha quase morrendo. Ele não viu que a filha já estava curada. Mas fé é isso. Ele chegou para Jesus e falou, olha, Jesus, vem até minha casa, porque eu sei que se o Senhor impuser as mãos, ela vai ser curada. Fé é isso. A gente não está vendo ainda acontecer, mas eu creio, eu tenho fé que vai acontecer, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. E ele sabia que Jesus era o único que poderia salvá-lo daquela situação. Ele não duvidou, mas ele creu. Fé é ter essa certeza, é ter essa esperança, é confiar, amém? Mas você já viu também que quando nós nos levantamos em fé, parece que a força das trevas também se levantam contra a nossa vida? Você já percebeu? Quando você se levanta em fé, você vai ter um encontro com Deus aí, né? E às vezes é bem época de encontro com Deus, sabe? Também, de repente, o chefe não libera. Não é verdade? Lá, acho que é só lá em Araçatuba que acontece isso. O chefe não libera. Ou senão o filho fica doente. Ou é você que fica doente. Ou é aquele dinheiro que você havia reservado, precisou gastar no conserto do carro, que o carro quebrou. São tantas situações que, às vezes, aquela pessoa que é cuidada do teu filho, para não falar que é a sogra, né? Fala, não vou cuidar mais. Então, são tantas situações que vão se levantando quando você se posiciona a falar, não, agora eu vou servir ao Senhor, agora eu vou no encontro, agora eu vou fazer alguma coisa, sabe? E barreiras se levantam, situações se levantam, sabe, para te desviar do foco, para fazer você desistir, para você falar, não adianta não, sabe, fazer você desanimar, e com isso, essas situações impedem que nós experimentemos o melhor de Deus. Queridos, mas que você não olhe para as situações, que você coloque o seu olho firme no Senhor, no autor e consumador da nossa fé, em nome de Jesus, porque se nós
nós olharmos para as circunstâncias, se nós olharmos para as situações, nós não vamos a lugar nenhum, não é mesmo? Mas se nós olharmos para Jesus, nós vamos obter a vitória. Em nome de Jesus, amém? Então, tire o olho do problema e fixe o seu olho, sabe, o seu olhar em Jesus. Porque é Ele que vai solucionar o seu problema. Ele é maior do que tudo, amém? Oh, e cada obstáculo que aparecer na sua frente vai ser um degrau a mais para a nossa fé. Quem crê que cada obstáculo, cada barreira, em vez de você murmurar, em vez de você falar, você está vendo? Oh Deus, mais uma, Deus, vê o que aconteceu comigo, eu não vou. Em vez de você ficar reclamando, murmurando, se lamentando, você vai falar, aconteceu mais uma vez, mas eu declaro que eu vou me colocar em pé, eu não vou desistir, eu não vou desanimar. O Senhor, mesmo quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu tenho a força do Senhor. Não é pela minha força, mas é pela força do Senhor. Amém, queridos? Desde você ficar lá caidão, você vai se levantar e vai declarar a vitória sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós precisamos ter essas atitudes na nossa vida, amém? Aleluia. Agora nós vamos ver, queridos, alguns obstáculos, porque eu falei que quando a gente se levanta em fé, muitas vezes muitos obstáculos e barreiras, né? Aqui na vida de Jairo também se levantou. Então nós vamos ver uma barreira que se levantou na vida de Jairo. Uma barreira que ele tinha que enfrentar era a multidão. Porque para ele chegar até Jesus, gente, porque onde Jesus chegava, naquela cidade, havia uma multidão. Às vezes era 3 mil, 5 mil pessoas. Imagine você conseguir chegar até Jesus. Era difícil ou não era? Era difícil. Ele tinha que enfrentar toda aquela multidão que se constituía numa barreira humana. Ele pegou, queridos, e ele não desistiu, mas ele creu. Ele falou, ele foi determinado. Ele falou, não, eu vim até aqui, eu saí da minha casa, e eu vou conseguir. E ele, olha, eu acho que ele furou, imagine, eu imagino o desespero. Já pensou? Você já viu uma pessoa desesperada? Gente, não vê ninguém, né? Uma pessoa desesperada, ele vai querer fazer aquilo que ele saiu determinado para fazer, porque era um desespero tão grande que a sua filhinha estava morrendo. Eu acredito que ele foi cortando aquela multidão, acho que ele foi ficando até meio invisível, né? Aquela barreira, até conseguir chegar em Jesus. Ele não desistiu. Nós não podemos desistir, mas nós temos que crer. Hoje foi falado muito sobre fé, né? Nós temos que crer que a fé, o primeiro cântico que foi cantado aqui, falou sobre fé que quebra as barreiras. Quem crê que a nossa fé vai quebrar todas as barreiras que se levantarem contra a nossa casa, contra a nossa vida, em nome de Jesus. E outra coisa, remova as barreiras das situações inesperadas. Mas você sabe que no meio do percurso, algo inesperado aconteceu com esse homem. O que aconteceu, gente? Uns versículos aqui no meio que nós lemos. Chegou uma mulher com fluxo de sangue. Aquela mulher que tinha uma hemorragia fazia 12 anos. E quando Jesus, né, ia acompanhar Jairo, aquela mulher chegou. E estava toda a multidão ali. Imagina o desespero desse pai, gente. Jesus precisava ir à sua casa. Ele parou, porque aquela mulher tocou nas vestes de Jesus. Imagina o desespero, né? Cada segundo, nessa hora, gente, os segundos é muito importante, não é? Para salvar uma vida. Quantas pessoas a gente ouve dizer, né, às vezes pessoas que morrem, falam, olha, se tivesse chegado, se tivesse salvado uns 3 minutos antes, não teria morrido, não teria acontecido de morrer. Então, cada segundo ali era importante. E Jesus parou, porque aquela mulher tocou em Jesus. E eu acredito que Jairo ficou mais desesperado ainda.
já viveu uma situação assim, parece que está demorando? Parece que está demorando tanto, né? Parece que a resposta não vem, é uma questão de vida ou morte, e parece que as pessoas não dão tanta importância. E Jairo precisando daquele milagre, aparece aquela mulher, Jesus para. Sabe, é uma situação. Oh, queridos, e aquele homem, né, não desistiu. Muitas vezes Deus quer mostrar e Deus quer trabalhar no nosso coração, queridos. Quando a gente acha que está demorando uma resposta de Deus, muitas vezes Deus quer trabalhar aqui primeiro no nosso coração. Ele quer que você confie mais, Ele quer que você dependa mais. Amém, queridos? Ele não quer que você faça pelas suas próprias mãos, mas muitas vezes a situação vem para que possamos depender mais de Deus, nos ensinar a ter mais paciência, nos ensinar a esperar. Porque você conhece alguém apressadinho? Que não sabe esperar? Nós estamos vivendo essa geração assim, né, gente? A nossa geração é uma geração assim que não sabe esperar nada. Ó, demora a entrar lá num programa, você já fica, mas não entra essa coisa aqui. Gente, eu tenho um netinho de 6 anos. Ele mexe lá no computador, a hora que não entra lá os desenhos dele, ele fica bravo, né? Então nós estamos vivendo essa geração que quer as coisas para ontem. Não é nem para hoje, é para ontem. E não sabe esperar. E quando chega uma situação inesperada, essa pessoa não sabe esperar. E muitas vezes Deus trabalhando aqui, às vezes Deus está trabalhando com a tua ansiedade. Sabe? Aquela pessoa ansiosa, que fica até, tem que ser agora, tem que fazer, tem que, né? Deus está trabalhando com a tua ansiedade. E Deus está trabalhando realmente na tua fé, na tua confiança. Ele quer nos mostrar que Ele pode nos livrar, não da cova, mas na cova. Não da fornalha, mas na fornalha. Porque a palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós vamos passar por aflição, mas o Senhor quer nos ensinar no meio dessa situação. Se você está passando uma situação difícil na sua vida, querido e querida, peça para Deus, fala: Deus, o que o Senhor quer me mostrar nessa situação? O que o Senhor quer que eu faça nessa situação? Porque, queridos, é no tempo dele e não no nosso. É no tempo de Deus. E aquela mulher com fluxo de sangue interrompeu aquela caminhada, né? Oh, queridos, eu quero te dizer uma coisa. Mesmo que teu pai e tua mãe te abandone, nós temos um Deus que nunca vai nos abandonar. Amém? Aleluia! Oh, mas Jesus, Ele, né, é um Deus que te acolhe. Ele é um Deus presente, Deus conosco. O Senhor nos escuta e nos livra de todas as nossas tribulações. O pastor falou aqui: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Oh, Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que te acolhe. Oh, Ele é um Deus maravilhoso. Amém? Aleluia. Oh, Ele se importa conosco. Ele é um Deus que se importa, em nome de Jesus. E vira para o seu irmão e fala assim: remova, meu irmão, o obstáculo dos relatórios negativos. Olha só, né? Marcos ainda 5,35. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que você está incomodando o mestre? São notícias que vêm para fazer você parar de crer. Olha, o dinheiro acabou. O filho foi preso. Bateu o carro. A firma faliu. Para que prestar aquele concurso? Você não vai passar mesmo? Para que tentar aquela faculdade? É muito difícil. Vocês já notaram, queridos, que aqueles que querem nos impedir de alcançar, que nos jogam baldes de água fria? Quem já jogou balde de água fria na sua cabeça? Quando você se levanta, né?
com uma situação, eles vêm e te jogam um balde de água fria. São sempre os mais chegados, ó. Sabe? Os de casa, os amigos chegados, os parentes, né? Às vezes a mãe, o pai, o filho, a sogra, o cunhado, a cunhada. Os que mais te criticam. Os que mais falam. O que você está fazendo naquela igreja? Ninguém, nenhum parente seu, né? Falou assim para você? Você vai dar dinheiro para pastor? Tem muita gente naquela igreja, você vai fazer... Sabe, ficou impessoal, era melhor quando era pequenininha, que o pastor tomava café na nossa casa. Sai fora, em nome de Jesus, amém? Em nome de Jesus. Oh, nós queremos mais é que cresça mesmo essa igreja, amém? Nós queremos que vidas sejam salvas, sejam alcançadas, como foi falado nessa noite, que tenha 1, 2, 3 cultos, que mude desse lugar. Nós cremos, quem crê nisso, queridos? Ou que você possa se levantar e falar, não, na próxima casa de paz eu vou semear a paz e eu vou alcançar aquele meu parente, aquele meu vizinho, aquele meu colega de trabalho. Queridos, nós não podemos nos calar. Não, nós não podemos nos calar. Nós estamos vivendo numa época em que as pessoas estão sofrendo demais. As pessoas estão com muita falta de paz nos lares. Sabe, basta você falar ali, olha, no teu trabalho, para a tua vizinha. As pessoas estão Quem não necessita de paz, gente? Quem não necessita ser abençoado na sua vida? E tem muita gente desesperada. Tem muita gente... Olha, é uma época realmente de nós estarmos falando de Jesus como nunca. Não perca as oportunidades, queridos. Às vezes na fila do ônibus, no metrô. Olha, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. A palavra de Deus fala que quem ganha almas é sábio. Que você tenha a sabedoria do Senhor na sua vida, amém? Porque você vai ganhar muitas almas para o Senhor. Aleluia! Nós não podemos parar por causa dos relatórios, sabe? Por causa dos comentários, por causa das pessoas que querem nos impedir de continuar crendo. Às vezes, muitas irmãs sofrem muita crítica dos maridos que não são convertidos. Chega em casa, um culto maravilhoso, chega em casa, às vezes o marido está lá e está criticando. Muitas irmãs sofrem com isso. Queridos, mas... que você não fique com mágoa do seu marido, ou da sua esposa, ou do seu pai, da sua mãe, mas que você levante como intercessor pela vida dele, crendo que ele também vai estar aqui, que ela também vai estar aqui. Amém? Aleluia! Em nome de Jesus. Oh, aleluia! Oh, não deixem se levar por aquilo que as pessoas dizem ou deixem de dizer. Amém? Jovem, adolescente, não deixe se levar pela pressão da turma. Não deixem se levar, não se contaminem, mas resistam. Amém? Jesus é aquele que tem a última palavra na nossa vida. E Jairo percebeu que aquela notícia... né? Porque quando eles chegaram, falaram, tua filha já morreu, por que você está incomodando o mestre? Mas a palavra de Deus fala, né, que Jesus, olha, Jesus não acudiu aquelas palavras. A palavra de Deus fala que Jesus não deu importância e continuou caminhando. Ele não deu importância para aquele relatório negativo. Que você também possa guardar o seu coração, amém? E não deixar ser levado por nenhum comentário, por nenhuma crítica contra a tua vida, contra o teu Deus, contra a tua fé. Amém, queridos? Mas que você se levante em oração, né? E Marcos 5,36 fala, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, olha que Jesus disse a Jairo, não temas, crê somente. Amém? Jesus está falando hoje para você, não temas, creia somente. Amém? Aleluia! Aleluia! Oh, que você possa se levantar em fé, em nome de Jesus. Salmo 112, 7, fala que nós não devemos nos atemorizar com as más notícias, porque as notícias más chegam,
Às vezes é uma doença. Faz pouco tempo, olha, que o seu pastor passou por um problema de saúde, não é? Foi uma má notícia. Chegou de repente. Mas nós não podemos, sabe, nos deixar levar, ter o nosso coração triste. A palavra de Deus fala, não se atemorize com más notícias. O seu coração é firme, não teme. Nós temos que ter esse coração firme, crendo que Deus vai nos abençoar em nome de Jesus. Nós não podemos temer, amém? Aleluia. Outra coisa, né? Olha aqui, remova o obstáculo da esfera negativa. Gente, olha quantas coisas eles enfrentaram. Olha aqui, a partir do versículo 38, ele fala assim, olha, chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Estava todo mundo lá alvoroçado, porque a menina estava morta. Os que choravam e os que pranteavam muito. Porque você sabia que antigamente tinha aquelas carpideiras, né? Tinha gente que era até contratado para chorar em velório. Então, Jesus chegou, já estava um chorão lá, né? Estava já as carpideiras lá pranteando, chorando. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Olha só. Mas olha o que aconteceu. E riam-se dele. Eles começaram a rir de Jesus. Eles começaram a rir. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ele estava. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Quem crê, queridos, que Jesus vai fazer coisas, porque eles estavam pensando que a menina estava morta. Mas Jesus falou, a menina está dormindo. Quem crê que Jesus vai fazer coisas na tua vida, na tua casa, que as pessoas vão até, elas vão rir, elas não vão querer acreditar, mas o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, nós passamos por uma experiência lá 2 semanas atrás. Uma família desesperada. Foi o marido, a esposa e a filha. Eles pediram para conversar no escritório do meu marido. Eu não pude ir aquela tarde. E essa família em desespero, porque a mulher, gente, fazia 12 anos que a mulher tinha um tremor na mão. Tremia a mão dela, mas era um tremor só a mão. E tremia a mão. E eles começaram a conversar ali naquele escritório, e meu marido percebeu que era alguma coisa espiritual. Fazia 12 anos. Ela tinha ido em todos os neurologistas de Araçatuba, foi em neurologista em Rio Preto, veio em neurologista aqui em São Paulo, fez ressonância, fez tudo o que precisava fazer, e ninguém, sabe, deu solução. Não era Alzheimer, não era mal de Parkinson, não tinha solução. Aí ela falou que um médico chegou a falar para ela, olha, a senhora vai ter que aprender a fazer as coisas com a mão esquerda, porque a sua direita vai ficar assim. E depois, ela me falando, né, quando ela foi na igreja pela primeira vez, ela veio conversar comigo, ela falou, pastora, eu não podia pentear o meu cabelo, eu não podia passar um batom com a mão, eu não conseguia segurar um copo, eu não conseguia. Ela falou, eu nem estava saindo mais de casa. Eu não podia ir a uma lanchonete, a um restaurante, que ela não conseguia comer, ela não conseguia cortar uma carne, e tremia o tempo todo. Aí, meu marido percebeu, começou a conversar com ela, falou assim, olha, a senhora já se envolveu em alguma coisa assim de macumbaria? A senhora já teve algum... Aí ela falou, olha, há 30 anos atrás eu me envolvi, e também eu tenho um irmão que é pai de santo, e começou a falar, né, com o meu marido. Ele começou a orar, e demônios começaram a sair daquela mulher. Demônios começaram a sair. E ele falou assim, agora eu vou ungir o seu braço. E chamou os outros 2 pastores, um era o marido da pastora Esté, e o outro pastor que estava ali no gabinete naquela hora, e
juntamente com aqueles pastores, ele começou a ungir, né? Porque a palavra de Deus fala que a unção com óleo quebra todo jugo. Então ele começou a ungir o braço daquela mulher e ordenando, e falou assim: demônio que está alojado nesse braço e nessa mão, você vai sair agora. E quando ele fez assim, olha, você vai sair agora para nunca mais voltar. A mulher parou, mas instantaneamente aquele tremor parou. Instantaneamente. O marido caiu, ela caiu no sofá assim da sala do meu marido. O marido dela caiu de joelhos. O marido dela estava com um maço de cigarro assim no bolso. Eles não eram da igreja, nunca tinham ido na igreja. A filha começou a chorar. Toda aquela família estava vivendo aquele drama. Toda aquela família. E no domingo eles foram na igreja, tinha umas 10 pessoas, tinha cunhado, tinha irmã, estava a mãe, estava o sobrinho, sobrinha. Olha, umas 10 pessoas da família, todas aceitaram Jesus. Esse é o nosso Deus. Aquilo que o médico não resolve, Deus resolve. Aleluia! 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 Esse é o nosso Deus. Tremendo. Ele é o médico dos médicos. Queridos, e toda aquela esfera negativa, aquelas pessoas em alvoroço, aquelas pessoas rindo de Jesus, sabe o que Jesus fez? Falou, ó, sai todo mundo. Vai entrar somente aqueles que estão crendo junto comigo. Entrou o pai, a mãe da menina e os 2 discípulos que foram com ele. Vamos, sai todo mundo. Muitas vezes nós precisamos eliminar essas esferas negativas que estão querendo cercar a nossa vida. Sabe como você elimina? Levantando um clamor ao Senhor, colocando um CD de louvor, de adoração. Amém? Quem crê, né, que transforma o ambiente? A adoração liberta. Ela liberta, ela transforma o ambiente. Sabe? E aquela casa estava exalando um cheiro de morte, de tristeza, de desespero. E Jesus teve que mudar aquele ambiente. Muitas vezes nós temos que levantar, sabe, crendo. E vai falar, vai mudar. Em nome de Jesus. Sabe? Quem está sentindo... Às vezes você entra num ambiente e você sente aquele cheiro no ar, aquela coisa. Você já entra, você já tem que pisar e falar, Senhor, a tua presença aqui, em nome de Jesus. Amém? Às vezes é no emprego, né? Às vezes é lá no emprego, você sente aquela falta de paz, aquele ambiente lá, já entra lá declarando a paz do Senhor, declarando a presença do Senhor, declarando que aquele ambiente vai ser mudado em nome de Jesus. Amém? Nós temos essa autoridade, amém, queridos? Aleluia! E Jesus conseguiu transformar o ambiente daquela casa. Sabe, em lugar de aceitar a morte, a fé que muda as circunstâncias prevaleceu. E Jesus então quis que participasse do milagre, aquelas pessoas que estavam crendo junto com ele, porque aquelas pessoas estavam achando Jesus meio louco. Falei, esse cara está meio louco. A menina está morta, ele está falando que não está morta, né? Quem crê que nós vamos ver muita loucura? Amém? Aleluia! Aleluia! E nós vamos falar, foi Deus, foi Deus, foi Deus! Aleluia! E eles acharam que era impossível de acontecer aquilo que Jesus estava dizendo, eles não creram. Muitas vezes, sabe, a pessoa vai perder o emprego e vai vir aqui na igreja, vai louvar e vai adorar. Aí a outra vez fala, mas como que você pode ir lá na igreja, pular desse jeito? Você vai lá fazer o quê? Fala assim, eu vou lá louvar o meu Deus, porque eu sei em quem eu creio. Eu sei que Ele tem o melhor para mim. E essa situação vai se reverter em nome de Jesus. Amém? Está passando o que está passando e está feliz. Olha como pode. Consegue dormir. Às vezes, acho que as pessoas querem que a gente fique lá no chão, né? Bem para baixo. Consegue dormir. Olha, está passando o que está passando.
você vai falar, eu estou louco. Às vezes eles falam, está louco aquele lá. Você vai falar, eu estou louco mesmo, mas eu estou louco por Jesus, amém? Eu estou louco por Jesus. Oh, aquele, né, que é fiel, que não vai deixar o justo mendigar o pão. Essa irmã contou o testemunho. Cadê a irmã que contou o testemunho? Ali, irmã, amém? Deus é fiel, amém? Foi fiel. Hoje nós tivemos um testemunho da fidelidade do Senhor. O marido arrumou emprego, amém? O filho arrumou emprego, né? Então o nosso Deus é fiel. Oh, aleluia! É aquele que é o nosso pastor e nada vai nos faltar, amém? Oh, aquele que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele vai estar comigo. Aquele que não tem os ouvidos fechados ao meu clamor, aquele que é o meu socorro e fortaleza no dia da angústia. Esse é o nosso Deus. Como não amar esse Deus, meus irmãos? Como não amar esse Deus que transforma a morte em vida, transforma a tristeza em alegria, transforma o desespero, a desesperança, em fé, o ódio em amor. Esse é o nosso Deus. Quem crê, queridos, que aquelas pessoas, sabe, que estão rindo e que às vezes não estão até crendo na transformação da sua vida. Quem crê que essas pessoas também vão vir, vão aceitar Jesus, amém? Vão ser transformadas. Quem tem uma pessoa assim na sua família que precisa de Jesus? Quem tem? Levante a sua mão. Vamos declarar em fé. Comece a declarar agora sobre a vida dessa pessoa. Amém, Jesus. Nós, em fé agora, Senhor. Nós clamamos, Jesus. Nós clamamos, Pai, por essas vidas. Quebra as barreiras. Quebra, Senhor, tudo aquilo que tem que se levantado na mente, no coração dessas pessoas. Alcança essas pessoas. Nós cremos, Senhor, no Deus em quem nós servimos. Pai, quebra as barreiras, traga salvação a essas vidas, traga libertação a essas vidas. Nós cremos que ainda este ano nós vamos ver essas vidas sendo salvas, sendo alcançadas, pelo teu poder, em nome de Jesus. Aleluia. Nós temos que crer, queridos, pelos nossos filhos. Nós temos que crer que nada é impossível para Deus. Nada é impossível. Nós estávamos agora, essa semana, né? No comecinho da semana, nós estávamos num retiro de pastores lá em Águas de Lindóia. Seus pastores estavam. E nós estávamos lá, falou muito sobre família. E nós estávamos levantando um clamor pelos filhos, o meu marido sentiu de nós levantarmos, né? Ele pegou o microfone e na hora ele sentiu, ele falou, vamos levantar um clamor. Quem crê que ainda hoje você pode receber uma notícia de um filho, uma notícia de alguém que vai se voltar para Jesus. Quem crê que o teu milagre vai acontecer ainda hoje. Agora, gente, meu marido acabou de orar, uma sala repleta de pastores. Um pastor recebeu um SMS de um filho que fazia 10 anos que estava afastado. Ele era baterista na igreja. Fazia 10 anos que ele estava afastado dos caminhos do Senhor. O menino começou... fazia 10 anos que ele não ia na igreja, afastado. O menino, ele pôs assim, eu li, né, o recado, eu li, o primeiro versículo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele colocou outros versículos, e o último versículo que ele colocou, ele falou sobre a benignidade, era um salmo que falava sobre a benignidade do Senhor, e justamente naquela noite tinha sido pregado sobre a benignidade do Senhor, e ele terminou assim, eu estou voltando, domingo estarei na igreja com vocês. Tinha acabado de orar, gente. Falei, hoje você vai receber uma notícia, ainda hoje. Aquele pai recebeu aquela mensagem. Esse é o nosso Deus.
Esse é o nosso Deus. Por isso que você não pode deixar de crer, minha irmã, meu irmão, porque Ele é o Deus do impossível. Oh, em nome de Jesus, aleluia. Oh, e nós, sempre como cristãos, nós devemos mudar o ambiente, né? E olha só, e o milagre aconteceu. Voltou-lhe o espírito, ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Oh, aleluia! O milagre, e todos ficaram admirados, admirados. O Senhor vai fazer coisas, queridos, nesses dias. Nós lá em Araçatuba, nós tivemos, né, até foi o marido da pastora Esther, o pastor Gilberto, ele teve uma visão que as águas iam se mover. Que as águas iam se mover, águas de cura. Ele falou, as águas não vão ficar paradas, mas as águas vão ser agitadas, e as águas vão se mover. Gente, depois daquela visão, as águas começaram a se mover na nossa igreja, milagres acontecendo, um atrás do outro, acontecendo milagres, milagres, milagres. Olha que uma menina bateu, sabe essas caçambas? Eu não sei se tem caçamba aqui em São Paulo, essas caçambas que põem entulho de construção. Uma das nossas supervisores adolescente, uma menina, gente, pensa numa menina que ganha vidas, uma menina que trabalha para o Senhor, uma menina que, olha, ela alcançou muitas vidas para o Senhor, multiplicadora. Menina estava indo para a faculdade 7 horas da manhã, bateu de moto na caçamba. Mas bateu, gente. E olha o que aconteceu. O médico, o melhor neurologista de Araçatuba, estava passando na hora, porque ele estava indo para operar um paciente, e ele estava atrasado já para a cirurgia. E ele estava passando naquele momento, ele viu o acidente. Ele pegou aquela menina, tirou o capacete, porque se ele não tivesse feito isso, aquela menina tinha morrido ali na hora. Ele tirou o capacete e ele, aqui como que chama essa artéria? Aqui carótida. Ele deu tipo um nó, ali na rua, ele deu tipo um nó na carótida, porque se ele não tivesse feito isso, o sangue que estava jorrando, ela ia morrer ali. Então, não sei o que ele fez, clipou, sei lá o que ele fez, um negócio assim na carótida, e já telefonou lá para o centro cirúrgico, falou assim, ó, tira, a paciente já ia ser sedada. Falou, tira, porque eu tenho um caso urgente. Ele levou, olha, já foi, chegou junto lá na Santa Casa, operou, e a enfermeira dele é da nossa igreja. E quando ele terminou de operar ela, ele falou assim, eu achei que eu fosse salvar essa menina. Ele deu ela como morta. E ele nem sedou depois da cirurgia, ele nem pôs ela em coma, nada, porque ele queria ver se ela reagisse, porque ele pensou que ela tivesse morrido. Foi muito grave, gente, foi muito grave. Ela está com um afundamento enorme de crânio, ela não tem esse osso aqui, ó. Ela não tem essa parte, ela perdeu a vista direita, a batida foi muito forte. Aquela menina teria morrido se aquele médico não tivesse passado ali. Quem sabe que foi um anjo? Foi o anjo do Senhor, amém? Foi o anjo do Senhor, aquela menina teria morrido se aquele médico não tivesse passado ali na hora. Resultado, depois de 4 horas mais ou menos, ela deu uma tossida. Aí ele falou, está viva, vamos sedar. Foi o primeiro sinal, vamos sedar. Sedou, passou um dia, gente, ela começou a melhorar. A igreja, Deus moveu, foi uma coisa linda que aconteceu com a igreja. Deus moveu os adolescentes, porque ela era dos adolescentes. Gente, era adolescente que chegava para orar na igreja, chegava em bando. Olha, toda hora, você ia na igreja o dia inteiro, aquele movimento de oração, e chegava famílias, chegava criança, chegava tudo para orar pela vida. Ela era uma pessoa muito querida na igreja, que tocava as crianças, que tocava os adolescentes. Era uma pessoa muito querida, noiva do filho do nosso outro pastor. E, gente, aquele mover, aleluia, ela está hoje andando sozinha. Ela já foi até na reunião de jovens.